Olá! O funcionalismo é, seguramente, uma das correntes mais persistentes no interior da sociologia. Em razão disto, vamos discutir hoje a respeito de alguns elementos que constituem a base da teoria funcionalista. Para isto, vamos recorrer a um texto de Alan Swingwood, intitulado Funcionalismo, Mudança, Conflito e Ordem Social. Trata-se de um capítulo que está no livro de Alan Swingwood, intitulado Marx e a Teoria Social Moderna. Neste capítulo, Swingwood está preocupado em discutir possíveis relações existentes entre o funcionalismo e o marxismo, resgatando para isto a teoria de Talcott Parsons, que teve grande influência na sociologia a partir da segunda metade do século XX. No entanto, em nossa sessão de hoje, vamos resgatar apenas os elementos centrais que constituem, segundo Swingwood, ou de acordo com Swingwood, a base do pensamento funcionalista. Swingwood começa observando que o funcionalismo, como método e teoria característicos das ciências sociais, originou-se nas tentativas feitas por antropólogos do século XIX para compreender a persistência dos resíduos culturais tratados como irracionais, portanto, sobrevivências primitivas no interior daquelas sociedades que estavam fora do continente europeu ou que estavam fora daquilo que se convencionou chamar por nações civilizadas. Ele observa que a base desta teoria, portanto, a base da teoria funcionalista, ela pode ser localizada não apenas na antropologia, mas também na sociologia. Em relação à sociologia, ele coloca como um dos grandes expoentes do pensamento funcionalista Émile Durkheim, enquanto que, no pensamento antropológico, ele coloca como grandes expoentes, grandes referenciais da teoria funcionalista, Malinowski e Radcliffe Brown. Ele começa observando que Durkheim, por exemplo, é frequentemente citado como o fundador do funcionalismo no campo da sociologia. E isto devido ao seu argumento de que as instituições sociais existem com a finalidade de atender a necessidades sociais. Assim, de acordo com Durkheim, todos os sistemas morais praticados pelos povos são uma função da organização social destes povos. E, portanto, pondo de parte os casos tratados por Durkheim como anormais, toda sociedade estabelece uma moralidade necessária para o seu próprio funcionamento. Neste sentido, as instituições contribuem para a unidade e integração da sociedade toda, exceto quando se tornam anômicas, ou seja, quando deixam de atender às necessidades da consciência coletiva. Lembremos que o próprio Durkheim observa que a sociologia poderia ser considerada como a ciência das instituições. Ele está procurando investigar como que se forma no interior de uma determinada sociedade uma certa consciência coletiva que, se expressando nas instituições, funciona como um todo orgânico. As instituições possuem conexões entre si, e tão logo uma instituição passe
a ser não funcional para o organismo da vida social, ela pode ir progressivamente prejudicando este próprio ou a saúde daquele organismo social. Além de Durkheim, Swinglioud faz referência a Malinowski. Observa que, de modo semelhante, Malinowski argumentou que a magia preenchia uma função indispensável nas sociedades primitivas através da satisfação de uma necessidade que não pode ser satisfeita por quaisquer outros fatores da civilização primitiva. Aqui não vamos problematizar este conceito de primitivo, uma vez que sabemos que toda organização social, ela é uma organização social complexa. Este primitivo, ele era dado no interior da teoria porque se tomava como referência o desenvolvimento sócio-histórico atingido pelos países do continente europeu. Portanto, não se trata aqui de uma interpretação pejorativa, ainda que pudesse ter este certo sentido no século XIX, o que se procurava apontar era apenas para a diferença de estágios civilizatórios nos quais determinados contingentes humanos se encontravam. É claro que isto não exime a sociologia de ter dado ao conceito de primitivo uma concepção ou uma conotação negativa. Mas observemos, por exemplo, que no interior da sociologia contemporânea, esta conceituação de primitivo, ela foi redondamente abandonada, ou totalmente abandonada, salvo exceções que estejam arraigadas em fontes muito conservadoras ou reacionárias do pensamento sociológico. Prosseguindo aqui, Swinglioud cita também o caso de Radcliffe Brown. Para Radcliffe Brown, a função da cerimônia fúnebre é a parte que ela desempenha na vida social como um todo e, portanto, a contribuição que faz para a manutenção da continuidade estrutural. Observemos, portanto, que para todos estes autores, as instituições ou aquelas manifestações coletivas cumprem determinadas funções, não existem ao acaso. Neste sentido, dirá Swinglioud, explícito nessas formulações está um modelo de sociedade como uma unidade funcional, onde suas partes componentes, engrenando-se com um grau de harmonia e consistência, contribuem para evitar que surja um sério conflito. E que tal conflito possa ser considerado como disfuncional para a manutenção do todo. Desse modo, a tendência para reputar a teoria funcionalista como conservadora se origina grandemente de sua ênfase sobre a integração e ordem social, e da analogia da sociedade como um organismo humano no qual a saúde, que seria o bom funcionamento das instituições, a saúde social é identificada com a ordem e doença com conflito. Lembremos, por exemplo, o pavor de Durkheim a respeito das revoluções, uma vez que uma revolução para Durkheim significa um período onde as instituições se enfraqueceram e a sociedade entra em um determinado vácuo extremamente perigoso, uma vez que este vácuo pode destruir a consciência coletiva e comprometer formas de sociabilidade saudáveis.
vai ser uma característica fundamental do pensamento funcionalista tentar demonstrar que a sociedade é um todo orgânico que tende para o equilíbrio e não para o conflito ou a disfuncionalidade de suas partes. Prossegue Swingyud, observando que o funcionalismo é também considerado como uma reação conservadora e, portanto, ideológica ao capitalismo industrial e ao socialismo. Argumenta-se que, ao procurar explicitar a ordem social, o funcionalismo deixa de fornecer uma análise adequada da mudança social e do conflito. Constitui uma razão requintada para o status quo, ou seja, uma teoria que busca legitimar a sociedade existente. Ignorando a sociedade como um processo, sua ênfase continuada é sobre a ordem. Portanto, esta ordem está sempre ancorada em uma determinada lógica social. Lembremos que a lógica social sobre a qual os funcionalistas se debruçam é aquela que já está dada pela constituição da sociedade capitalista e, portanto, da estrutura de classes existente na sociedade capitalista. Há uma grande preocupação com a manutenção da ordem social. Essa é uma preocupação fundamental do funcionalismo. E, neste sentido, há uma grande preocupação em se analisar também como se mantém a sociedade burguesa, quer tenham os funcionalistas consciência ou não das implicações de seu pensamento para o todo social. Observa Swingyud que, em geral, os teóricos funcionalistas ignoram o problema do conflito social e do poder na sociedade, portanto, da estrutura de classes existente na sociedade. Feitas estas considerações, Swingyud coloca algumas características gerais do funcionalismo, antes de entrar na longa discussão que faz a respeito do pensamento de Talcott Parsons, que não abordaremos no interior deste vídeo. Peguemos apenas as características gerais que Swingyud aponta em relação ao funcionalismo. Diz ele: dentre as características gerais do funcionalismo está o fato de que as sociedades são consideradas como sistemas com partes interrelacionadas. Cada parte só tem sentido em relação com o todo. A sociedade é um sistema de elementos interdependentes que contribuem para a integração do sistema como todo. Lembremos de Durkheim, quando coloca que cada instituição atua como parte de um grande organismo, e este grande organismo é a sociedade. O segundo elemento de característica geral que Swingyud apresenta é o de que a integração de todas as partes, ou, como era chamado, subsistemas, embora nunca perfeita, produz um estado de equilíbrio. Os ajustamentos são feitos e a tendência geral é na direção da estabilidade e da inércia. Portanto, ao conflito se privilegia a tendência para o equilíbrio ou então a manutenção do equilíbrio. Terceiro elemento é o de que estafa existem como elementos disfuncionais que tendem a institucionalizar-se e resolver-se de tal maneira que a integração perfeita, embora permaneça um ideal irrealizável, é, não obstante, a tendência dominante dentro do sistema social. Ou seja, podem aparecer pontos de conflito, mas a tendência é que estes pontos de conflito sejam equacionados de tal modo a restabelecer
o equilíbrio do todo, portanto, o equilíbrio da sociedade, ou, se quiserem, o equilíbrio do sistema social, tratando-se a sociedade como um sistema social e não como um modo de produção, uma vez que essa categoria de modo de produção pertence a um outro referencial teórico, que vai ser o referencial teórico marxiano e marxista. Um quarto elemento destacado por Swingyud é o de que a mudança social para o funcionalismo não é revolucionária, mas adaptativa e gradual. Se há mudança rápida, ela ocorre na superestrutura, ou seja, naqueles campos das instituições, no campo da moral, da religião, das leis, do direito, do Estado, entre outros elementos. Se há mudança rápida, ela ocorre na superestrutura da sociedade, deixando, assim, a estrutura institucional básica inalterada. A mudança se origina grandemente de fatores externos, através da diferenciação estrutural e funcional, e através das invenções e inovações pelos indivíduos e grupos. Portanto, o funcionalismo não descarta a mudança, mas esta mudança, ela se produz de tal modo que mantenha o equilíbrio do sistema. Lembremos, por exemplo, de Durkheim, em um de seus estudos, que aponta 3 caminhos possíveis para a consciência coletiva. O primeiro caminho é o de que a nova consciência coletiva suplanta a velha consciência coletiva e a sociedade restabelece uma nova organicidade. O segundo caminho é que a velha consciência coletiva se sobrepõe aos esforços de surgimento de uma nova consciência coletiva e, portanto, reorganiza a sociedade, reforçando a velha consciência coletiva. E o terceiro caminho possível para Durkheim é aquele no qual passa a existir uma simbiose entre a velha consciência coletiva e a nova consciência coletiva, de tal modo a configurar um novo quadro de harmonia social. Estas questões estão em um livro de Durkheim chamado Filosofia e Sociologia. O quinto elemento que aponta Swingyud é o de que a integração social é conseguida através de consenso de valor, ou seja, orientações cognitivas comuns, isto é, um conjunto de princípios amplamente difundidos que legitimam a estrutura socioeconômica e política existentes. Em síntese, um dos postulados básicos dos funcionalistas é que o consenso de valor contribui forçosamente para a manutenção de um sistema social integrado e equilibrado. O consenso é a condição normal, integrada da sociedade. A sociedade é definida como um sistema no qual os vários elementos funcionam para sua adaptação, ajustamento e equilíbrio. A integração social, neste sentido, é uma consequência dos elementos normativos e também dos estruturais e não podem ser reduzidos simplesmente a um ou a outro. Com estes elementos, Swingyud fecha a sua discussão a respeito das características mais gerais que perpassam a teoria funcionalista. Na sequência, ele vai abrir uma ampla discussão sobre teorias funcionalistas específicas, em particular a de Talcott Parsons, que não trataremos neste vídeo. É isso por hoje. Espero que tenham gostado destas considerações gerais a respeito do pensamento funcionalista. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia e do campo teórico aportado pela teoria sociológica. Até uma próxima.